Alexa, coloca The Smiths. Já tá no The Smiths. Boa noite, pessoal, tudo bem? Tava aqui fazendo a minha maquiagem, mas a minha filha já conseguiu, já descobriu esse super filtro. Da próxima vez eu não faço mais maquiagem. Boa noite, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje é dia 7 de abril. Como é que vocês estão? Como é que foi o dia de vocês? Hoje, quarta-feira. Oi, Xará, tudo bem? Pessoal, quero agradecer a presença de vocês. Agora acendeu a luz. Quero agradecer a presença de vocês e pedir também para que vocês engajem mais pessoas nesse nosso projeto do Julia News 30, tá bom? Todo dia, 22h30, a gente inicia uma conversa que é para tentar ficar ali em 30 minutinhos, beleza? Bora lá, gente, vamos começar. Eu vou começar com uma notícia que acabou de sair. Vocês observaram que quando estava aquela discussão, iniciativa privada não podia comprar vacina, nós tivemos inclusive um escritório aqui de Brasília, de direito, pegou a causa de alguns sindicatos e conseguiu uma autorização para que esses sindicatos comprassem diretamente as vacinas, né? E aí teve um juiz que derrubou, depois teve um recurso, aí agora já decidiu-se que não pode por decisões da justiça, essas empresas, esses sindicatos não vão ser autorizados a comprar vacina. No entendimento do Tribunal Regional Federal, a política de vacina é uma política do Poder Executivo e o Poder Judiciário não pode se meter no caso, né? O que a gente observa aqui no Brasil, né, gente, segurança jurídica é uma coisa que realmente não existe, né? Você tem uma decisão, ela logo é reformada, cria-se uma expectativa na sociedade e depois a decisão cai. A gente viu isso em relação ao decreto de funcionamento do comércio aqui do DF, né? O governador determinou o retorno, aí veio a juíza, a mesma juíza do ano passado, que impediu o retorno, e aí depois o Tribunal Regional Federal revogou a decisão dela. Então, e aí os comerciantes na prática ficam inseguros, sem saber o que fazem, se vão trabalhar, se não vão, se compram mercadoria, não vão. Mas enfim, esse é só um exemplo das consequências que a insegurança jurídica traz para o nosso país. Por isso que nós temos que lutar tanto para termos segurança jurídica, porque um país que você não confia, você não vai fazer negócio com ele, né? Você não vai investir num país que você não confia. Você não vai investir, não vai fazer parceria com o governo daquele país. Então nós temos que lutar sim pelo fortalecimento das instituições e pela segurança jurídica. E por falar nisso, um assunto polêmico, o presidente Bolsonaro disse que pode mudar a política de preços da Petrobras. Ele chamou de inadmissível o reajuste de 39% no preço do gás natural. O presidente afirmou, durante posse do novo diretor-geral brasileiro de Itaipu, que enviou um projeto de lei à Câmara dos Deputados para dar transparência à política de preço de combustíveis. O projeto deve ser pautado entre 15 ou 20 dias, segundo o presidente. Gente, vamos lembrar o seguinte, que a Petrobras é uma empresa que está na Bolsa de Valores, que tem os seus produtos negociados internacionalmente. E esses produtos, eles têm um preço internacional, né? Então, qualquer tipo de interferência do Poder Executivo, do governo, em empresas, não é bom. Porque entra na questão da competitividade que eu estava falando para vocês, da segurança jurídica também, né? Se o presidente quer que os preços caiam, então corte imposto. Porque o gás, a gasolina, todos são produtos extremamente taxados, eles têm muito imposto sobre eles, e aí quando chega no consumidor final, chega extremamente caro. Então, quer diminuir preço? Diminui imposto. Aí você vai perguntar pra mim, Júlia, mas como diminuir imposto? Tem uma forma para você diminuir imposto. Você precisa cortar a despesa. É o que eu sempre falo aqui pra vocês. Para você reduzir imposto, você precisa diminuir o tamanho das suas despesas. É igual o orçamento da nossa casa. É igual o orçamento doméstico, né? E é por isso que a gente, quem é do Partido Novo, eu tô aqui do Partido Novo, tem outras pessoas aqui também acompanhando, boa noite para vocês. E é por isso que nós defendemos o tamanho, a redução do tamanho do Estado. Porque o Estado, quanto maior, mais imposto ele precisa para ser sustentado, certo? Aí você também pode falar, é uma boa pergunta que a Isabelle está aqui falando. E vai cortar de onde, Júlia? Nós temos várias alternativas.
Primeiro que nós temos uma quantidade enorme de cargos comissionados. Só aqui no DF, gente, nós temos mais de 16 mil pessoas em cargos comissionados. Metade dessas pessoas não são servidores públicos. Foram colocadas no cargo ali porque foram indicadas por alguém, enfim. Então é possível sim cortar, né, os cargos comissionados. O Romeu Zema fez isso em Minas Gerais. Na realidade, Minas Gerais foi o estado que mais conseguiu reduzir despesa de pessoal. Ele teve uma redução de quase 10% da despesa de pessoal. Tá certo? Então dá pra fazer. Outra coisa, cortar os benefícios dos políticos. Exatamente. São muitas as verbas disponíveis aos gabinetes, né? E a gente precisa reduzir. E eu quero anunciar aqui pra vocês que o meu mandato é o mais barato da Câmara Legislativa. Eu não utilizo nenhum centavo da verba indenizatória, não utilizo verba de correios, eu não tenho motorista, eu não alugo carro, minha bateria tá acabando. Cacete. Luísa, vê se você consegue colocar na tomada aqui pra mim, por favor. Utilizo metade da verba para contratação de pessoal, né? Então é possível sim. Eu acho que eu já economizei, não sei se mais de 2 milhões de reais. Eu vou atualizar para vocês. Mas já foi uma economia muito grande. Então eu acho que dá para cortar sim dos políticos e principalmente, gente, o grande ralo do dinheiro público está nos contratos da administração pública. E os contratos, principalmente que foram celebrados agora na pandemia, foram contratos que foram realizados com dispensa de licitação, então os preços foram lá nas alturas. Então, se a gente fizer uma revisão desses contratos, dessas compras, a gente consegue fazer muita economia, né? O Marcos está aqui perguntando, o dinheiro economizado vai para onde? Marcos, existe uma regra de orçamento na administração pública, uma regra inclusive constitucional, que diz o seguinte: no orçamento público, você só pode utilizar o dinheiro para aquela finalidade que ele foi decidido na lei, né? Então, você tem a aprovação das leis orçamentárias no ano anterior ao do exercício financeiro. Então, por exemplo, neste ano nós estamos vivendo com uma lei... Obrigada, amor. Nós estamos vivendo com uma lei que foi aprovada no ano passado. E nessa lei do ano passado já falou, olha, para a Câmara Legislativa são tantos milhões de reais, para a Secretaria de Saúde são tantos milhões de reais. É que tem que... Peraí, é o computador. É o computador que tá acabando a bateria. Então você não pode pegar o dinheiro que tinha uma destinação original. Então, no meu caso, eu tinha esse dinheiro autorizado para ser utilizado no gabinete. Se ele não foi utilizado no gabinete, ele volta para a Câmara Legislativa. E aí, no final do exercício financeiro, a Câmara Legislativa pega essa sobra de recursos e encaminha para a Secretaria de Economia, né? Então, infelizmente, eu bem que gostaria de dizer o seguinte, olha, eu economizei aqui essa grana. Eu quero que esse dinheiro vá para comprar tantas milhares de vacinas. Eu quero abrir tantas vagas em creche, né? Eu adoraria poder fazer isso, mas as nossas leis orçamentárias não permitem isso, né? O pessoal tá falando aqui da trilha sonora. Sim, hoje a trilha sonora é The Smiths, né? E eu quero que vocês, inclusive, falem comigo. Obrigada, amor. Eu quero que vocês falem pra mim a música que você quer que eu coloque, tá bom? Nas nossas lives. Ontem foi Nina Simone, eu já coloquei Michael Jackson, já coloquei Jamiroquai e agora é The Smiths, que eu adoro também, né? Eu adoro pop rock, adoro pop rock. Então, assim, é preocupante quando o presidente Bolsonaro diz que vai interferir na política de preço da Petrobras, porque a Petrobras é uma empresa que está no mercado e toda intervenção sinaliza para o mercado que aquela empresa não é confiável, né? E mostra também que o presidente Bolsonaro não é liberal, né? Ele fez uma campanha para presidente da República muito com essa bandeira, né, de que era liberal. Inclusive colocou o ministro Paulo Guedes na equipe dele para sinalizar para o mercado que ele faria um governo liberal, mas não é exatamente isso que nós estamos observando, né? Mas eu preciso destacar aqui uma belíssima iniciativa do governo federal,
E ele já conseguiu arrecadar 3 bilhões de reais hoje com leilão, com concessão. A bateria do celular que tá acabando. Com a concessão de 22 aeroportos, né? Quem tá tocando esses processos de concessão é o ministro Tarcísio, e é extremamente bom que esse tipo de iniciativa aconteça, porque a gente, além de arrecadar dinheiro, a gente descentraliza a gestão de serviços para a iniciativa privada. E a gente sabe que nesse caso se torna muito mais eficiente, muito mais inteligente e mais probo também, né? Porque sempre quando tem o governo no meio, você sabe que tem esqueminha, né? Após Ibanez, próxima notícia também aqui do Metrópolis. Secretário de Transporte do DF também processa Caiado. Casimiro pediu que Caiado seja intimado para dar esclarecimentos sobre afirmações feitas durante entrevista no jornal Bom Dia DF da Rede Globo, concedido em fevereiro de 2021. O governador de Goiás diz que o transporte coletivo do entorno de Brasília é controlado por uma estrutura mafiosa comandada pelo secretário de Transporte do Distrito Federal e que Casimiro está envolvido em todas as negociatas. Gente, a baixaria tá grande, né? A briga do Distrito Federal com Goiás. Eu achei no início assim do mandato que eles iam se acertar, sabe? Que eles iam ali fazer as pazes, mesmo porque tem alguns interlocutores dos dois governos que são amigos. Eu achei que essa ponte fosse acontecer, mas não foi isso, né? Que aconteceu, infelizmente, né? E isso quem sai perdendo, como sempre, é o povo, principalmente o povo mais pobre, né? Que, por exemplo, depende do sistema de saúde dos dois estados, que depende do sistema de transporte público, que depende de escola, né? Então a população é que sai perdendo com essa briga de ego, né? Tá ridículo mesmo. Continuando aqui no Brasil, o governo arrecada 3,3 bilhões de reais com leilões de 22 aeroportos, já comentei. Distrito Federal, matéria do Correio Brasiliense. Rodoviários reivindicam mais vacinas para atender a categoria. Rodoviários do DF, na manhã dessa quarta-feira, na esplanada dos ministérios, reivindicando a chegada de mais doses de vacina contra o Covid para que a categoria seja imunizada. De acordo com o Sindicato de Rodoviários, o ato é exclusivamente para cobrar a agilidade do governo do DF na distribuição de doses. Olha, eu quero dizer para vocês que os rodoviários, eles estão ali na linha de frente pesado, né, gente? Você imagina a pessoa tá ali dirigindo o ônibus, ou então tá ali com papel de cobrador. A circulação de pessoas no ônibus é enorme, é uma carga de trabalho muito alta, eles estão efetivamente muito expostos. Então eu acho que quem tem que ser priorizado é quem tá na linha de frente, é quem nunca deixou de trabalhar, entendeu? Ai, essa música aqui é super boa. Vou aumentar um pouquinho, só aqui. Mas a gente precisa lembrar como é que funciona a vacina. A vacina, gente, ela não impede a pessoa de ser contaminada, tá certo? 50% dos casos pode ser que a pessoa não se contamine, mas nos outros 50% ela pode se contaminar, e uma vez contaminada, ela pode desenvolver a doença e contaminar outras pessoas. O efeito da vacina, portanto, é diminuir a possibilidade de a doença ser forte, da doença ser, no caso, grave, né? Então, é por isso que os grupos mais vulneráveis é que tem que ser priorizados. Eu digo mais vulneráveis do ponto de vista da saúde, né? Os idosos precisam ser priorizados porque eles são os que mais vão para os hospitais. As pessoas que têm comorbidade também são as que mais vão para os hospitais, né? Então, tem que ser priorizado quem tem mais chance de ir para o hospital, né? Então, eu acho que tem que ser seguida essa lista, né, de comorbidades e também a exposição ao risco também, né? O Igor tá aqui. Júlia, quero ver você debatendo na Câmara dos Deputados, ia ser legal. Com aquele monte de gente com ideias parecidas e diferentes. Pois é, imagina, 513 deputados. O ambiente é completamente diferente, né? Na minha Câmara são só 24 deputados, então assim, acaba que se formam ali pequenas panelinhas e você não tem muita opção, né?
Vamos lá. Notícia do Globo, G1. Poupança perde 3,52 bilhões em março. Saída de recursos bate recorde no primeiro trimestre. O movimento de perda, né, do dinheiro da poupança, né, coincide com a ausência do pagamento do auxílio emergencial a trabalhadores que perderam a renda na pandemia. Os saques das cadernetas de poupança superaram os depósitos em 3,524 bilhões em março deste ano, informou nesta quarta-feira o Banco Central. De acordo com a instituição, os saques da poupança somaram 321,174 bilhões no mês passado, enquanto que os depósitos totalizaram 317 milhões. Pois é, gente, as pessoas perderam emprego, as pessoas não têm nenhum tipo de auxílio, e aquelas que conseguiram juntar algum dinheiro, colocaram na poupança, ainda é o local preferido, né? Preferido da maioria dos brasileiros. Então eles raparam agora a poupança para poderem sobreviver. E é por isso, gente, que esse debate da pandemia ele é tão necessário de acontecer, sabe? Porque a gente vive uma crise sanitária, a gente vive uma crise de leitos, a gente tem muitas pessoas contaminadas, infelizmente muitas pessoas morrendo, e nós temos uma série de outras consequências também. Nós temos um aumento do número de mortes de outras doenças, porque as pessoas deixaram de fazer preventivo, porque as pessoas deixaram de tratar câncer, porque várias cirurgias foram canceladas. Nós temos um aumento da violência doméstica, porque antes as mulheres saíam de casa para trabalhar, agora elas não saem mais. As crianças também estão sendo vítimas de ainda mais violência. Não vou nem falar do abandono intelectual, né? Eu comentei isso hoje na Câmara Legislativa, inclusive, o abandono intelectual. Na realidade, a gente está perdendo uma geração, né? Crianças que estão fora da escola, estão deixando de ser estimuladas, estão deixando de aprender. Muito, muito grave tudo isso. Então nós precisamos olhar tudo isso. Não tem como a gente só olhar. A gente não pode só olhar a questão sanitária. Nós temos que olhar as outras consequências, né? Então tá aí essa tristeza, as pessoas rapando o que tem na poupança. A gente já tocou no assunto da fome ontem, né? Ainda no assunto economia, uma matéria da Infomoney, o dólar abandona queda e fecha em alta com declarações de Bolsonaro e exterior. Vamos entender aqui. Apesar dos riscos, alguns setores têm considerado os preços do dólar cada vez mais esticados, o que pode aumentar as chances de alguma correção. O dólar reverteu a queda de mais cedo e fechou em alta contra o real nessa quinta-feira. Um movimento ditado inicialmente pela tomada de fôlego da moeda no exterior, a partir do final da manhã, intensificado à tarde por novas declarações do presidente Bolsonaro. O que eu falei para vocês? Quando o governo sinaliza que não vai adotar uma política de livre mercado, o mercado se assusta e retira o seu investimento em real e passa a investir em dólar. O dólar se torna mais procurado e a gente sabe que é a lei da oferta e da demanda, que é a primeira lei da economia, né? Quando você tem uma busca muito grande por um produto, esse produto ele vai aumentar o preço dele, né? Ele vai ter um aumento de preço. Então é o que aconteceu com o dólar hoje, depois das declarações perigosas do presidente Bolsonaro, né? Então a gente precisa lutar, nós brasileiros precisamos lutar para ter uma equipe de governo, para ter um presidente que entenda que a iniciativa privada tem que ser livre, que o Estado precisa controlar o seu barraco. Já falei, você quer diminuir o preço dos produtos que a Petrobras comercializa, diminua imposto. Não fica sinalizando para o resto do mundo que você a qualquer momento vai dar uma de ditador e vai dar uma canetada para controlar preço. Isso não funciona. Inclusive a gente está vendo isso na Argentina, né? Na Argentina, uma sequência de políticas fiscais e monetárias absolutamente erradas, né? Absolutamente erradas. Nós estamos tendo a subida de preço, então vamos criar uma lei com o preço máximo para os produtos. Não funciona. Você leva à escassez desses produtos. Não funciona. Políticas populistas não funcionam. A gente viu, por exemplo, que na Alemanha, o gênio do Boulos, o Boulos é um gênio, né? Ele tem as soluções mais incríveis do mundo, assim. Parece
Parece uma criança, né? Aquela criança que... Olha só, antes que eu volte a falar do Boulos, eu vou ler um comentário aqui. Barbearia VIP do Baixinho. Você acha que o preço do combustível é justo no Brasil? Com certeza não. Mas você sabe que a maior parte do preço, da composição do preço, vem dos impostos? Principalmente do ICMS, que é um imposto estadual? Então a forma que nós temos que fazer é baixar imposto. Reduza imposto, aí a gente barateia o produto. Simples. Não tem que artificializar o preço, não tem que intervir nas empresas, gente. E isso já não deu certo. Quanto mais poder sobre as empresas um governo tiver, mais essa empresa vai ser mal gerida, mais essa empresa vai perder vai perder valor de mercado e mais ambiente de corrupção essa empresa vai ser. A gente já viu o escândalo da Petrobras no governo PT. Foi exatamente isso. Constantes intervenções, constantes negociações, tudo isso para beneficiar o Partido dos Trabalhadores. Que eu já falei que é uma quadrilha, né? É uma quadrilha. Governo revisa a metodologia da balança comercial e superávit de 2021 aumenta em quase 5 vezes. Olha, gente, que contabilidade criativa do governo, hein? Que coisa feia. Essa matéria está na Investing. O Ministério da Economia disse que os ajustes visavam aprimorar a qualidade e a transparência das estatísticas, em linha com recomendações internacionais de referência. O Ministério da Economia revisou a metodologia adotada na compilação das estatísticas da balança comercial e recalculou com os novos parâmetros os números da sua série histórica com início em 97, o que resultou em uma redução de 16,5% do saldo acumulado até 2020. Pessoal, esse assunto é muito interessante. Balança comercial é muito legal. Política monetária, política fiscal. E eu prometo para vocês que eu vou chamar um economista ou uma economista bem top aqui para a gente discutir esses assuntos, para a gente entender um pouco mais. Eu não sou economista, então eu prefiro chamar uma pessoa para a gente discutir o assunto técnico e para todo mundo aqui ficar um pouco mais por dentro desses termos que são sempre utilizados, né? Mas eu desconfio, viu? Essa mudança de metodologia a essa altura do campeonato, eu desconfio muito, não sei se é com uma intenção boa, não. Notícia do The Guardian, Clarim e New York Times. No Reino Unido, depois de mais de 70 casos de coágulos... Eita, essa notícia é polêmica, galera. Depois de mais de 70 casos de coágulo e 7 mortes por conta da vacina da AstraZeneca, pessoas com menos de 30 anos irão receber outra vacina. A gente sempre alertou isso, né, gente? Nós estamos falando de um medicamento novo, né? Nós estamos falando de um medicamento novo que não foi testado ainda. E é claro que, na medida em que ele fosse utilizado nas pessoas, as reações iriam ser observadas, né? E aí, alguns países estão tomando decisões de suspenderem a vacinação. Teve uns que suspenderam provisoriamente, teve outros que já decidiram que não vão vacinar os seus cidadãos abaixo de determinada idade. E aí, no caso do Reino Unido, então, a AstraZeneca não será dada para pessoas com menos de 30 anos, né? Eu repito, eu sou contra a obrigatoriedade da vacina. Eu acho que as pessoas precisam se informar dos riscos, né? E saber exatamente o que estão fazendo com a vida deles, né? O Christian tá aqui. É óbvio que as reações surgiriam em maior quantidade, mas é o que tem para hoje. Concordo, mas continua devendo ser uma liberdade das pessoas, né? Porque imagina uma lei como foi aprovada na Câmara Legislativa. Todo mundo tem que se vacinar, sob pena de não ter acesso aos serviços públicos, né? Se a pessoa vier a morrer de vacina, você sentenciou aquela pessoa à morte. O Estado não tem que sentenciar ninguém à morte, não. Tem que ser dada opção, né? Para as pessoas decidirem o que elas vão fazer com o corpo delas. É o corpo, gente, é o nosso corpo. Não confiem no Estado para decidir sobre o corpo de vocês. Não confiem. BBC. Imprensa internacional repercute recorde de mortes no Brasil e declarações do presidente Bolsonaro de que não adianta chorar o leite derramado.
O problema é que essas declarações do presidente Bolsonaro, elas sinalizam, assim, uma aceitação desse cenário, né, de perda muito alta. E aí o que ele comunica para a população é que ele não está preocupado com a situação e que ele pouco se compadece com essas mortes. Então, assim, são péssimos sinais, assim como também o sinal que ele deu no início da pandemia de que a doença não era grave, de que era uma simples gripezinha, né? Então, assim, eu acho que o presidente, ele deveria ser uma pessoa mais centrada, né? Evitar essas polêmicas, porque o tempo inteiro é polêmica demais, né? E focar na solução do problema. E a solução do problema passa pelo aumento da estrutura de saúde, pelo aumento de vacina, de teste, isolamento dos contaminados, vacinação também, né? Auxílio para as pessoas. Mas simplesmente ficar falando, não adianta chorar o leite derramado, sinceramente. Não é nada, não é uma postura mesmo de um líder, né, nacional. Realmente muito... A AstraZeneca se defende. Após a publicação nesta quarta-feira, o relatório da Agência Regulatória Europeia, confirmando a relação entre vacina de Oxford e AstraZeneca e a formação de coágulos, em casos raros, a farmacêutica se defendeu, afirmando que a eficácia do produto é superior à chance de o paciente desenvolver o problema. Tudo bem, mas o problema existe, né? Tem muitas pessoas que estão desenvolvendo coágulo e as pessoas precisam saber disso, né? A Isabelle está aqui. A imprensa não está preocupada com a saúde, sim com política. Concordo. A imprensa fica ali o tempo inteiro aumentando muita situação e colocando o holofote. Não é a imprensa, modo geral, né? Tem alguns veículos. Mas a gente, é por isso que o Julia News está aqui, entendeu? A gente está aqui pra gente fazer uma discussão das principais notícias do dia, pra gente trocar ideia, pra gente refletir junto. E é por isso que eu quero que vocês ajudem a colocar mais pessoas nessa discussão aqui. Notícia ruim do dia, a gente tirou aqui da CNN. A Receita afirma que só ricos leem e livros podem perder isenção tributária. Vocês sabem que no Brasil os livros não têm... eles não pagam imposto, né? Para você produzir um livro no Brasil, você tem isenção, né? Você tem isenção do PIS, COFINS e ICMS. E aí os livros, eles conseguem ser barateados por causa disso. E aí agora a Receita Federal disse que vai retornar os impostos sobre os livros, porque no Brasil só quem lê é rico. Olha, eu acho lamentável essa decisão, porque primeiro que não é só rico que lê, eu acho que principalmente os ricos leem, né? Mas o livro que um rico comprou, ele passa para a mão de um pobre. Inclusive, pessoal, quero fazer um convite aqui para vocês. Eu tô ajudando a montar um cantinho da leitura ali no Café Sem Troco, numa pastelaria do Café Sem Troco, que tem um espaço grande, né? E aí eu vou levar umas prateleiras pra lá, eu vou levar um tapete, eu vou levar umas almofadas. A gente vai criar um cantinho da leitura bem gostoso, porque lá não tem biblioteca, lá não tem nenhum lugar para as pessoas pararem e lerem. E também vamos levar livros. E eu queria pedir para vocês, me ajudem com livros. Faz uma limpa aí na estante de vocês, os livros que vocês já leram. Vamos pegar livro interessante também, livro bonito, né? Para que as pessoas se interessem em ler. Livros infantis também, pra gente despertar o gosto nas crianças. Fala pra mim se você puder doar livro, que a gente pega com você, tá bom? O Rick tal. Oi, Júlia, essas vacinas já tem alguma que é confiável? Pessoal, o que é confiável pra vocês? Vamos lá. Acho que a primeira pergunta é essa, né? Tenente Barros tá aí, tudo bem, querido? Obrigada pela presença. Então, quem quiser doar livro, fala comigo que a gente tá fazendo esse projeto inicialmente no Café Sem Troco, mas depois nós vamos expandir para outros lugares também, tá certo? Notícia boa do dia, né, gente? Vamos dar uma notícia boa pelo menos. Jovem da favela ganha primeiro milhão ensinando finanças no YouTube. Olha que menino fantástico! O jovem Murilo Duarte, de 26 anos, conquistou o primeiro milhão de reais dando aula de educação financeira no YouTube,
conhecido como favelado investidor, Murilo transformou o canal de educação financeira e investimentos no YouTube em uma empresa que oferece cursos. Que legal, Murilo! Parabéns! Se tiver alguém da minha equipe aqui escutando, eu quero fazer uma live com o Murilo, gente. Me ajuda nisso também. Olha que exemplo inspirador, que legal, né? Muito legal. E também eu acho que o exemplo é saia do papel de vitimismo, né? Ah, eu nasci na favela, eu tô condenado a ser bandido. É o cacete. Ninguém nasceu pra ser bandido, não. E bandidagem tem que ser tratada como bandidagem. Cometeu crime, tem que ir pra cadeia. Porque o crime, ele atinge principalmente os mais pobres. Quando uma pessoa sai de casa e é assaltada na parada de ônibus, essa pessoa tá ali lutando para sobreviver. Aí chega um canalha e rouba ela. Aqui, ó. Intolerância. Intolerância com esse discurso de vitimistazinho, entendeu? De, ai, coitadinho, nasceu pobre. Eu mesma fui muito pobre na vida. Morei na Ceilândia há muitos anos, entendeu? Então, assim... Não é justificativa, não. Pobreza não é justificativa para bandidagem. Desculpa. E isso é uma ofensa com todas as pessoas pobres no Brasil. Quando você fala assim, ah, ele é bandido, mas tudo bem, né? Era esperado, ele é pobre, né? Peraí. A grande maioria das pessoas pobres não se tornaram bandidos, eles estão lá trabalhando, sobrevivendo na dignidade. Então é ofensivo com essas pessoas. Não. Pessoal, acabou aqui o giro de notícias, olha só. Hoje eu fiz no tempo direitinho, uhul! Então dá tempo da gente bater um papinho aqui, galera. Vamos lá. A Ale tá aqui, essa é a nossa futura deputada federal. Será? Walter, ajuda a gente aí, querido. Júlia, você acha bom o impeachment do presidente? Não acho. Eu não acho bom. Imagina o Brasil atravessando uma crise dessa magnitude, uma crise sanitária, que puxou uma crise econômica. Na realidade, a gente já viveu uma crise econômica, que aumentou a nossa crise econômica. Imagine um processo de impeachment no Brasil. Então a gente vai ficar com o Congresso paralisado meses só discutindo impeachment. Então a gente perdeu mais um ano de trabalho. Tá louco? É claro que se ficar constatado que o presidente cometeu algum crime de responsabilidade, ele precisa ser processado por isso, claro. E aí eu quero dar um alerta. Se o presidente Bolsonaro não vetar algumas partes do orçamento que foi aprovado no Congresso, ele vai cometer crime de responsabilidade. E o crime de responsabilidade a gente já viu, dá impeachment, né? Então eu espero que ele seja responsável, que ele peite o Congresso e que ele vete parte do orçamento para que ele não cometa crime de responsabilidade. Senão eu vou defender o impeachment sim, né? Mas por enquanto, eu, Júlia, não enxergo o crime de responsabilidade e acho uma tristeza essa busca, né, de criar esse caos social, de criação de um caos político para forçar a queda da popularidade dele para ir a Câmara ou o Senado iniciarem o processo de impeachment. Então, assim, o Brasil não pode sangrar mais, a gente não pode ter essa instabilidade mais, a gente vai perder muito investimento, a gente vai perder muita coisa boa que está sendo feita também, né? Eu preciso destacar o trabalho aqui do ministro Tarcísio, como eu já falei mais cedo, preciso destacar o trabalho do próprio Paulo Guedes também. Eu sei que tem muita gente que critica, mas ele já está fazendo muita coisa boa, então eu não sou favorável à discussão de impeachment hoje pro presidente. O Bruno tá aqui, há vários crimes e faz tempo. A gente pode fazer depois um debate, Bruno, eu e você, para você apontar onde você enxerga crime de responsabilidade. Eu já estudei profundamente esse assunto com o meu partido, com a minha equipe jurídica, e nós não enxergamos nenhuma materialidade assim que desse vazão, que desse aso à propositura do impeachment. Não. A Janaíne Scartesini, boa noite, minha linda. A gente tem que cobrar, isso mesmo. Júlia, muitos te consideram a musa do Novo no Brasil. Você concorda? Sei lá, gente, pelo amor de Deus. Eu sou a deputada distrital do Novo, é isso que importa. O GD Paisagismo. Alguém incentiva eles roubarem tomando todos os seus direitos ou não? Não entendi seu comentário.
Psycho Angel, pobreza não é estereótipo para criminalidade. Pois é, exatamente. Pessoal, muito legal, muitas participações. Eu quero agradecer a presença, o Marcos, o moleque é sensacional mesmo. É o favelado investidor? Sim, é esse mesmo. E aí eu quero pegar aqui algumas sugestões que vieram. Que vieram aqui de música. Ai, caramba. Quais foram as sugestões, gente? O Christian tá aqui. Viva o liberalismo. O favelado investidor é um belo exemplo de liberal. Exatamente. Eu quero muito fazer uma live com ele. Janaína tá aqui. Vou doar livros. Obrigada, minha linda. Doe mesmo. Vamos lá. Cadê as músicas, gente? Vocês colocaram aqui pra mim. Sugestões de cantores. Ale Fazano. U2. Ok, vamos colocar amanhã. The Smiths. Vintage Culture. Dancing Monkey. Cocktail Twins. Cassandra Wilson. Cat Steven. God Progden. Adoro também. Edith Piaf. Adoro Edith Piaf. Adoro. Billie Eilish. Mandou bem, minha linda. Eu vou pegar suas sugestões aqui, tá? Pessoal, muito boa noite. Uma banda de Brasília seria bom. Vou colocar uma banda de Brasília também. Pode deixar, tá? O Alexandre tá aqui, eu gosto do Guns N' Roses. Tudo bem, vamos colocar também aqui na lista, tá? Gente, vou fazer uma fotinha aqui final. Pronto. Lucas S. Porama Ibanez abriu mão do salário? Era papo pra comadre. Pois é, parece que ele abriu recentemente e ele fez doação para entidades, né? Boa noite, tá aqui o Gabriel. Pessoal, muito obrigada pela presença. Eu vou honrar aqui o compromisso de fazer só 30 minutinhos de conversa. Muito obrigada mesmo. Amanhã começa às 22h30. 30 minutos analisando as principais notícias do dia, tá bom? Fale com seus amigos, marque os seus amigos e ajude a compartilhar. Dessa forma a gente interage mais, as pessoas ficam mais antenadas com o que está acontecendo e já com uma análise também, com uma análise liberal também, tá? Pessoal, muito boa noite. Só o último comentário. Mais de uma coisa, Júlia, eu sou músico, cantor e produtor musical. E já estamos há mais de um ano parados. Tem alguma coisa em vista para nós? Tem. Eu estou apoiando alguns projetos junto à Secretaria de Cultura. E a Secretaria de Cultura vai liberar agora um edital de 58 milhões de reais. Se Deus quiser vai estar certo. Inclusive, na semana seguinte, na próxima semana, já no início da semana, eu tenho uma reunião com o secretário. Tá bom? Eu vou noticiar aqui para vocês. Muito boa noite. Fiquem com Deus. Se cuidem, gente. Se for sair de casa, máscara, álcool em gel, lavem as mãos. Vamos nos proteger, vamos ser parte da solução, tá bom? Beijo!